Seja muito bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje eu vou te dar um macete para ser o mais assertivo possível dentro do day trade. Para você que está tendo dificuldades, principalmente na abertura de Nova York, traça um monte de linhas para identificar o viés e é sempre estopado na abertura, eu vou te dar um macetinho chuchu beleza aqui, bem tranquilo. Por quê? Porque o mercado já desenhou naquele dia. Então, qual que vai ser o passo a passo? Primeiro, você vai pegar o último movimento forte do dia. Então, provavelmente, você vai esperar aqueles 30 minutos, até talvez uma hora depois da abertura de Nova York, que abre às 10h30 no horário brasileiro. Então, você vai procurar ali suas entradas depois das 11, 11h30, entendendo que já teve um movimento forte, ou seja, já teve viés. Aqui você não precisa de sessões, não precisa de absolutamente nada, DR, nem nada. Você só precisa de poucas ferramentas que já tem no TradingView nativo, tá bom? Traça o volume profile, traça o VWAP da sessão, aí você vai identificar os seus pontos de interesse por volume e depois refinar num minuto para melhorar o risco-retorno. Aí você só espera por reação ou uma confirmação naquele ponto de interesse. Então, vou te explicar no dia de hoje, dia 5/8. Você vai perceber que para a abertura e para outras coisas, você vai ver que tem um monte de volume profile que eu tinha traçado aqui, por outros tantos motivos. Primeiro ponto, por que eu acho importante você esperar depois de uma hora aí do movimento que aconteceu? Na verdade, não tem um fixo de horário. Tem que ser depois dos 30 minutos, uma hora. Nesse caso, foi uma hora e meia depois. Mas é importante você entender que aquele movimento está bem desenhado. Então, você vai colocar nos 15 minutos primeiro para identificar. Bom, eu não tenho uma dúvida nenhuma de que o movimento é de baixa nesse dia. E por quê que você tem que ter esse cuidado? Esse é o único cuidado que você tem que ter, o resto é tudo passo a passo bem simples. Porque tá vendo que aqui ó, tem um pavio que ele foi exatamente na VPOC da sessão, né, ou de todo o movimento aqui de forte alta do último um dia e meio, né, que foi a sessão noturna mais o dia de ontem. E você provavelmente vendo ele respeitar aqui, você fala, acabou o movimento de queda. Foi manipulação. Vou entrar aqui depois dessa reação, esse imbalance. Vou entrar na metade desse fair value gap. E aí o que vai acontecer? Você vai ser estopado e não vai ter nem chance do preço voltar e tirar no zero. Caso ele respirasse aqui e voltasse, né? Então vamos lá para o nosso passo a passo. Primeira coisa, você identificou qual que é o movimento forte do dia. Depois vai para os 5 minutos, coloca volume profile do topo ou da abertura das 9h30 até aqui embaixo, tá bom? Você pode puxar até mais ou menos aqui. Você vai ver que vai inverter, que aqui tem bastante compras, mas o viés já está claro. Então, aqui você vai esperar por uma confirmação, uma reação. Nos 5 minutos, você vai ver que aqui nesse candle tem um pequeno fair value gap, quase invisível. Mas o que eu quero chamar a atenção, assim como eu falei no último vídeo, o real fair value gap é quando não há transações, ou seja, você vê aqui no volume, ele passou rasgando e não teve transações. Então aqui é um ponto importante onde não teve pessoas transacionando praticamente, o preço passou reto. Então provavelmente se ele passar e romper essa nossa última referência, ele vai passar e romper aqui de novo para cima também, tá? E aí ele vai buscar liquidez mais ou menos aqui é, na abertura, algo parecido com isso, tá bom? Então, são coisas que aqui já é uma leitura avançada, você não precisa saber disso aí para o setupzinho. Você vai traçar a VWAP, de onde mais ou menos começa a movimentação de Nova York, que vai ser umas 8 horas, né? Então, o que eu sugiro? Coloca sempre volume por candles, volume por tempo aqui, e quando começar a aumentar a movimentação, você já traça a VWAP. Por que eu não vou traçar a VWAP do dia todo? Porque não tem interesse, aqui tem pouco volume de negociação. Se você comparar com a sessão de Nova York, cara, isso aqui é irrisório, isso aqui não faz preço, entendeu? O que vai movimentar mesmo a sessão é Nova York, e é isso que você tem que saber, tá bom? E agora vamos filtrar num minuto. No minuto a gente vai fazer aquele filtro de ponto de interesse por volume. Então, o que você vai reparar muito bem aqui? Está vendo que embaixo ele tem uma média de volume aqui e do nada ele começa a subir, certo? Então a gente vai procurar um candle que gerou todo esse movimento. Então a gente percebe que foi nosso ponto de interesse, nosso order block, ou seja, teve uma compra aqui depois uma forte venda, porque nesse pavio aqui houve uma forte rejeição e começou o movimento de queda, certo? Então a gente vai colocar aqui o nosso ponto de interesse, tá bom? Ele foi o nosso último
ponto de interesse onde começou a venda forte. Por quê? O pavio significa que teve compra, mas teve uma venda muito agressiva, ainda mais no minuto, que a gente vê que a venda foi tão agressiva que depois ela começou a despencar. E por que cai o volume começa a aumentar aqui depois? Porque provavelmente teve mais gente ou vendendo ou sendo estopado. Então o volume começa a aumentar mesmo, porque teve mais compras entrando e mais vendas também ao mesmo tempo. Só para título de curiosidade aqui, eu vou colocar no 15 segundos que às vezes eu faço esse tipo de filtro, tá bom? Eu olho qual que é a região exata nos 15 segundos, o candle onde teve maior volume dessa região como um todo, e aí eu percebo que é aqui. Depois ainda teve mais outros, mas isso aqui já está um pouco mais embaixo. Essa aqui é a minha região principal, tá bom? Porque aqui, ó, da mesma forma que eu falei para vocês, onde teve muita venda lá, aqui teve muita compra, que ele travou o movimento e tentou frear. Então aqui teve muita compra. Esse é um outro olhar que você pode ter. Se teve muita compra aqui, provavelmente o preço vai chegar ali, quem está comprado vai desovar, né? Então é um bloco de mitigação. Então, das duas formas, se você quiser olhar no 15 segundos, você escolhe esse pó aqui de maior volume, tente compreender o que ele significa. O que ele significa aqui? Que houve compras, houve bastante compras aqui, ou seja, ele funciona como mitigação. Se você quiser olhar no 1 minuto, você vai olhar o movimento que originou tudo, e aí você vai escolher no 1 minuto esse pavio, que é um rejection block, né? Ou seja, onde iniciou tudo. Se você não tem os 15 segundos ou não gosta desse tipo de análise de 15 segundos, eu gosto sempre de olhar o 15, 1 minuto e tentar entender o que aconteceu ali no micro do micro, você pode olhar só no minuto, entender que isso aqui é um rejection block, ou seja, é um order block também, tá? Todo rejection block é um tipo de order block, ao meu ver. Porque ele começou, teve uma forte compra e depois ele teve uma venda muito mais agressiva. Então, a gente vai esperar o preço chegar aqui e ele nos dá confirmação do que está acontecendo, do que ele quer realmente cair. Por quê? Outros dias ele pode simplesmente varar isso aqui, e aí você, na verdade, vai até flipar de sua ideia. Se você estava tentando vender, isso aqui vai, na verdade, se tornar seu suporte. Tá? No caso do dia de hoje, não foi porque eu esperei por uma reação, depois teve uma confirmação. E segundo ponto, né, também que o movimento estava muito forte, não estava muito seguro. Na verdade, essa venda que eu mostrei para vocês, eu peguei no Risk Enter, eu estava no micro contrato, eu não estava no NQ, que é o contrato cheio, e eu coloquei 3 micros, né, 3 lotes, posicionei meu stop e saí, e na hora que eu voltei ele já estava no 3 para 1. Bom, então vamos ver o que aconteceu ao chegar ali o preço. Quando ele passa rasgando a VWAP e o nosso rejection block com esse candle de força, a gente observa, será que ele vai ser um suporte ou uma resistência? A gente tem que esperar ver o que ele eu falei, eu acho que no vídeo anterior também. Toda vez que você vê um candle de força, um fair value gap, aqui quase não tem um fair value gap, tá? Eu nem consideraria isso aqui um fair value gap, porque tá bem micro. Mas você tem que ver se ele atua como suporte ou não para se tornar válido. E assim que ele é rompido com mais força engolfado, você já tem aí a sua reação. Você pode, assim que esse candle fechou abaixo desse aqui, ó, que já tinha um volume alto, tá vendo? Um volume alto. E ele foi rejeitado, você já pode posicionar aí. Se não, o que você pode pensar também, aumentar seu risco-retorno e etc e tal. Se esse candle aqui teve compra para depois vender, mais ou menos na metade dele, o que é? Também é um mitigation block, porque teve compras aqui e depois teve venda, certo? Dá uma descoladinha, põe aqui mais ou menos na metade, porque quem comprou e levou esse preço até aqui, ele vai querer provavelmente mitigar suas perdas. Foi lá e depois a reação vai ser meio forte, tal, etc. E se você está trabalhando no micro, tá? Eu não peguei dessa forma, vou ser bem sincero, eu não peguei dessa forma como eu expliquei para vocês. Eu coloquei 3 micros, primeiro porque precisa risk enter, e aí eu posicionei um pouquinho aqui fora, tá bom? Um pouquinho aqui fora, peguei uns 15 pontos de stop. Então a minha margem foi um pouquinho menor. Bateu meu 3 para 1, eu saí. Até porque eu já tinha batido meta do dia, então assim, só queria queimar a gordura. O que é o ponto importante também? Vou falar um pouco sobre gerenciamento de risco em outro momento, mas quando você faz a sua meta ou está muito próxima da sua meta do dia, né, é saudável, se você sente confiança, você está vendo que a sua análise daquele dia está muito boa, cara, faz mais um trade. Queima gordura. Por quê? Porque aquele dia tá bom, então você amplifica. Aquele dia você tá com a visão afiada. Agora, quando tá ruim, esse normalmente é os dias que a gente fica insistindo, tentando, falando, não, preciso bater a minha meta do dia até quebrar a conta. Não é assim, entendeu? Então, dias bons,
façam eles ser muito bons. E dias ruins, minimize as perdas. Bom, se você chegou até aqui, você já tem um setup mamão com açúcar para fazer dinheiro, que é basicamente identificar o viés do último movimento de Nova York, o movimento de abertura, então você sabe onde os big players estão realmente posicionados, traçar volume profile, traçar VWAP da sessão, identificar os pontos de interesse baseados em volume, sempre refinar num minuto, espere por uma reação ou confirmação. Aqui vai um disclaimer, vai ser um pouco mais aprofundado. O que me deu muita confiança para entrar nesse trade e deixar no risk enter uma coisa que eu não costumo fazer. Eu coloquei o ADR ancorado, e aí vocês vão achar uma loucura, ancorado no topo do movimento. Aqui em cima, tá vendo? Ele está nessa abertura. E depois você vai ver que ele bate aqui nessa região no 1/3. Então eu sabia não, imaginava que num terço ele iria segurar. Então eu coloquei a minha ordem meio aqui, quase que ela nem executa, sendo bem sincero. Bom, você vai me achar maluco de ter colocado o ADR lá no topo. Ah, por que você não ancorou no meia-noite? Ah, por que você não ancorou no 8h30? Por mais que esteja próximo aqui o 8h30. Por quê? A minha imaginação é fértil, mas a minha lógica é um pouco mais avançada do que a imaginação. Que é o seguinte, se eu já tenho um viés claro, eu sei, certo? Que muito provavelmente esse é o topo do dia, que, cara, como que eu tenho quase certeza que esse é o movimento real, não é manipulação? Porque ele foi muito profundo, ele deu sinais de força. O movimento de manipulação ele vai, rompe aqui no máximo Londres, Ásia, ou pega a liquidez do final de sessão passada e reverte com força. Aqui não foi reversão com força, ele custou chegar lá naquele meu ponto. E se esse é o topo, e eu estou esperando que ele movimente 100% da DR, chegue até aqui, então num terço ele vai ancorar, certo? Ele não andou todo o movimento que teria para andar durante todo o dia, certo? Então aqui é bem interessante que eu faça isso. Outra análise mais avançada e mais agressiva. Primeiro, tinha anotado aqui meu mitigation block dos 15 segundos e esperei para ver o que ele faria aqui, certo? No 15 segundos, a gente vê que tem um Fair Value Gap In e um Fair Value Gap Out, com volume sendo invertido a polaridade. Então, isso aqui é bem um ponto de atenção que me faz vender ou aumentar lote, tá bom? Aumentar lote aqui. E aí você consegue diminuir bastante seu risco-retorno. Porque se tem compras em todo esse bloco aqui, você consegue minimizar todo o seu risco. Assim, de certa forma, tá, pessoal? Eu acho que no Nasdaq, esses stops super, super curtos de 5 pontos, eu acho que não é interessante. Agora, se você estiver no S&P e vê uma tendência muito clara, um POI muito claro, e ele está reagindo, você consegue operar assim com um stop de 2 pontos tranquilamente. Aqui, o Nasdaq ele é muito arisco, então às vezes ele está caindo, mas ele vai dar aquela... e às vezes te tirar. Isso é mais comum na sessão de abertura. Aqui, depois que ele se desenhou, é mais difícil acontecer, mas tem que tomar cuidado também. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva e põe um comentário também se gosta desse tipo de análise aí que eu faço no final um pouco mais avançada, mais profunda e mais agressiva aí dos 15 segundos ou outros tipos de ancoragem do ADR.